Olá, amigos do Mexa-se! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre estratégias para cuidar da sua coluna. Conhecemos alguns exercícios no último programa com a Cassiane, falamos sobre exercícios de alongamento. Anterior a isso, falamos sobre exercícios de fortalecimento do abdômen. Hoje vamos falar de técnicas que também têm esse propósito: fortalecer a musculatura que estabiliza a coluna e o abdômen para que dê condições de você ter uma coluna mais saudável. E para falar um pouquinho sobre essas estratégias, trouxemos aqui a Mirela, que ela é fisioterapeuta, mas também é educadora física, profissional de educação física. Mirela, você já trabalha bastante tempo na área da fisioterapia, mas educação física faz há pouco tempo, ou não? Educação física também já vai fazer uns 10 anos. Não faz pouco tempo, faz bastante tempo. E nós buscamos a Mirela por conta do conhecimento dela numa técnica muito interessante, que não é recente, mas tem tomado uma proporção nos últimos anos, que é a ginástica hipopressiva. O que vem a ser essa ginástica hipopressiva, Mirela? A ginástica hipopressiva, ela foi criada por uma francesa que se chama Bernadette Gasquet. E ela foi criada, na verdade, para reabilitação uroginecológica, tá? A partir daí veio ser estudado que ela corrigia a postura, ela trabalhava a parte de intestino, trabalhava a respiração e também o que todas as mulheres, as pessoas querem, ela diminuía a circunferência abdominal. Por fazer um fortalecimento interno da musculatura, você conseguia ter uma diminuição da circunferência. Então, justamente eu tive conhecimento da ginástica hipopressiva através de cursos em relação à reabilitação da coluna, essa questão. Mas hoje o pessoal busca muito em questão de estética, E realmente a gente tem esse benefício em relação à redução do perímetro da cintura? Tem, Wilson, tem sim. O que acontece? A circunferência abdominal, ela diminui porque você vai tirar a pressão interna do abdômen, tá? Com a aspiração diafragmática, com a apneia, você consegue reduzir essa pressão e através de um trabalho de isometria do transverso do abdômen, dessa musculatura interna, vai como se estivesse fortalecendo de dentro para fora. Então, com isso, com certeza, diminui a circunferência. Porém, é necessário uma alimentação adequada, uma atividade física que acelere o metabolismo, porque a hipopressiva ela vai diminuir a circunferência através da musculatura, porém a parte de gordura, a parte de alimentação é essencial para ter esse benefício também. Legal, então se liga, não é queimar gordura, é apenas melhorar o aspecto postural, É o aspecto do abdômen, o aspecto da barriguinha, porém não vai diminuir peso. E o que já é importante, Com a idade isso pode piorar, porque eu percebo, já estou passando dos 40, Nunca tive problema de ter que murchar a barriga. Hoje em dia a gente percebe uma certa fragilidade. Na hora que a gente vê a barriguinha, você tem que dar aquela... Então é natural que a gente tenha uma redução dessa força. Na verdade, isso é questão postural. A nossa postura que a gente vai ficando, a gente vai relaxando, a gente vai afrouxando o abdômen, Então, isso daí vai trazendo problemas também de postura na coluna, são as dores, porque o abdômen, só do postural, ele vai ficando frouxo. Quando você fortalece seu abdômen, você vai arrumando sua postura. Então está mais ligado à questão da postura. Da postura. Tem ficado muito tempo sentado. Isso, da postura é postural. Porque é a postura que faz a gente tendo essa queda. Se você mantém uma postura ereta, você vai ativando o seu abdômen. Outra questão, existe alguma contraindicação ou qualquer um pode fazer esse tipo de exercício? Não, existe. A gestante, por exemplo, que a gente sempre busca atividades um pouco mais controladas para fortalecer a coluna, e às vezes pode ser uma alternativa ou não? Contraindicações. Pessoas cardíacas, hipertensos graves, hipertensos leves. Não, eu sou hipertenso. Hipertensos tem que ter um certo cuidado, tem que estar controlado, tomar cuidado com essa aspiração. Às vezes aí a gente não trabalha com aspiração, só com um pouquinho de apneia, ou às
vezes só a postura, tá? Mas eu prefiro não trabalhar com hipertensos, que estão fazendo aquele controle mais rígido, cardíacos nem pensar. Gestantes, a gestante ela não pode fazer aspiração diafragmática e ela não pode fazer apneia, tá? Mas ela pode ter o benefício das posturas da ginástica hipopressiva, que traz toda uma isometria de todo o corpo, preparando a musculatura também para o parto e pós-parto, tá? Porque também, só de ficar nas posturas da hipopressiva, você vai conseguindo ter o fortalecimento do reto abdominal, tá? Isso é importante para as diástases após a gestação, tá? Que além, vou até só continuar da gestação, todo mundo fala assim, ai, tô com diástase, vou fazer hipopressiva. E as pessoas já vêm, chegam à clínica falando assim, eu preciso fazer hipopressiva, quero ficar com a barriga negativa e já pensa que vai fazer aquela aspiração. Pessoas com diástase não pode fazer aspiração diafragmática. Nós temos que começar somente com a apneia, senão a respiração diafragmática ela vai piorar sua diástase. Legal. Pessoal, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desses termos técnicos, que é a aspiração, a apneia, né? A diástase é aquela abertura, né, que entra... Isso, é aquela abertura na musculatura aqui do abdômen, que quando o bebê vai crescendo, ela abre um pouquinho para o bebê se encaixar. Porém, depois ela fica flácida e fica abertinha, onde vai dando todas as disfunções depois de assoalho pélvico, queda de bexiga, de útero e as dores na coluna. Legal. Bom, então, como a gente falou, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses termos técnicos. Então, contraindicação, cardiopatas, hipertensos mais severos. E pessoas que têm doenças intestinais, como a doença de Crohn, também tem que ter um certo cuidado, porque como tira essa pressão interna, mexe bastante, pode ter um pouquinho de dor, né? Então, assim, a pessoa não pode estar naquele processo inflamatório. E, desculpa, pessoas também com CA, de parte de abdômen, também contraindicadas. CA? É câncer. Câncer, então... É bom a gente saber dessas contraindicações, porque às vezes o pessoal, né, procura na empolgação e sempre importante buscar o profissional habilitado, né, que tenha conhecimento mais aprofundado sobre a técnica. Bom, que tal a gente ir para a prática para a gente mostrar o que é isso? O que a gente está falando, às vezes as pessoas ainda não se ligaram nessa técnica tão interessante. Vamos lá então? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, a gente precisa avaliar, como toda prescrição de exercício, avaliar o aluno para ver o que deve ser feito, né? Então, hoje a gente vai ter a ajuda agora da Tamires, que também é professora, fisioterapeuta, né? Que trabalha aqui junto com a Mirella. Então, como que é feita essa avaliação? Bom, nós vamos pedir para a Tamires deitar, por favor, Tamires. Vamos lá. Uma avaliação, ela é extremamente importante em qualquer situação. Dobra os 2 joelhos. Nós vamos pedir, eu vou só falar sobre o diafragma, que é esse músculo respiratório que nós temos aqui, porque a avaliação ela é bem mais complexa, tá? Mas primeira coisa, para essa ginástica hipopressiva, a gente sempre tem que avaliar o diafragma para ver se ele está hipertônico ou hipotônico, que é isso, se ele está mais durinho ou mais flácido, tá bom? Porque vai ser muito importante depois para abrir as costelas para fazer a respiração. Nós temos sempre que avaliar toda a musculatura, avaliar a diástase, que é aquela aberturinha que fica depois da gestação, ou pessoas também que fazem atividade física muito intensa, com muito peso, muita sobrecarga, também tem a tendência de ter uma diástase abdominal. Atletas... Não sei se eu tenho diástase, mas que está dilatado, está dilatado. Então, nós sempre vamos pedir, iniciando, para ensinar o aluno a fazer a respiração. Primeiro, postura, apoio, arruma a pelve, as pernas, uma distância de 1 palmo sempre entre os pés, pezinhos ativo, tornozelo ativo para trás. Nós sempre vamos guardar a escápula, que é o ossinho lá de trás das costas, lá no bolso. Vamos alongar as mãos lá para o final do tapetinho. Queixo, nariz para o teto, queixo livre de tensão. Mirella, uma pergunta nessa avaliação, já que você falou do diafragma. Quando a pessoa tem aquelas costelinhas furando a camiseta na hora que deita, é por conta do diafragma ou pode ser outra questão ali? Não é diafragma, não é por causa do diafragma, não. Tem pessoas que têm uma flexibilidade melhor, essa musculatura, ela está mais
Entendi. Tem gente que a gente vê que deita. Não, é estrutural. É estrutural. Nessas pessoas, o diafragma ele é mais alongado, tá? E essas pessoas vão ter mais facilidade de mostrar a costela. Porém, não significa que a pessoa vai estar fazendo correto quando fizer, tá? Isso não tem muito a ver. Tá? Porque na verdade quando faz aspiração não é só aqui que a gente vê, essa musculatura também ela é importante para estar fazendo certo a respiração diafragmática. Então o que é essa respiração? O objetivo é tirar a pressão interna do abdômen. Por que você tem que tirar a pressão interna? Para reorganizar os órgãos pélvicos, trazer essa bexiga para cima, melhorando a incontinência urinária, fortalecer a musculatura que protege a coluna, tá? Tirando a pressão lá da coluna, tirando a pressão da hérnia de disco, tá? Então, tirando essa pressão, a hérnia de disco, as dores melhoram, tá? Então, nós vamos lá. Nós vamos pedir para a Tamires puxar o ar pelo nariz, inspirar, e vai soltar o ar pela boca, como se tivesse aquele sorriso Colgate, a propaganda. Não está vendo a boca, mas está os dentes entreabertos, né? A boca entreaberta, na verdade. Inspira e solta o ar. E mais uma vez, inspira e solta o ar. Soltou, nós vamos trancar a respiração, que é a apneia. Com a respiração trancada na apneia, vai fazer a aspiração, que é levar esse umbigo lá para a garganta, ativando as costelas, abrindo. Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Inspira e relaxa. Vamos fazer só mais uma sequência. Inspira e relaxa. Inspira e relaxa. Apneia e aspira, abrindo, ativando os intercostais. 1, 2, 3, 4, 5. Continua um pouquinho aí. Olha só essa musculatura acessória da respiração. Certo? Ela tensiona e relaxa. Muito bem. Para fazer isso é importante ter visto o que eu te falei no começo, certo? É o diafragma. Se ele está endurecido, você não vai conseguir ter essa mobilidade. Então você precisa fazer uma massagem, ensinar o próprio aluno a fazer essa massagem, passar uma bolinha, tá? E o diafragma, ele não é só aqui. Ele começa aqui, ele vai até lá na L3, lá na coluna lombar, tá? Onde tem bastante gânglios linfáticos. Por isso até que a hipopressiva, ela melhora o sistema linfático. Quando você termina de fazer uma aula, dá muita vontade de fazer xixi, tá? E vai ativando e melhora muito constipação. Legal, a técnica não é só a questão estética, é só a questão do abdômen, né? Não. E ela é extremamente postural, porque a gente trabalha com posturas que vai tirando a pressão, reorganizando os órgãos, tirando a pressão da coluna e fortalecendo. Dói perna, dói braço, dói costas, a costela, né? Dói bastante, tá? Porque tá ativando toda essa musculatura que a gente não tem o costume de trabalhar. Exatamente, até os exercícios que provocam a ventilação maior, né, é totalmente diferente, né? Como a corrida. Interessante. No próximo programa vamos continuar falando sobre técnicas para melhorar a sua postura, a sua força de coluna e te dar mais saúde no seu dia a dia, ok? Obrigado mais uma vez, Tamires, Mirella, e até o próximo Mexa-se. Mexa-se!